Olá, amigos da Ampulheta da História! Inscrevam-se no canal e compartilhem com seus amigos. E não esqueçam que cultura e conhecimento é algo que ninguém tira de você. Rodando a vinheta. Quem não conhece Carolina Maria de Jesus? Sua obra, O Quarto de Despejo, é necessária. Nossa autora, nascida em Minas Gerais, na cidade de Sacramento, em 14 de maio de 1914. Neta de escravos, sofreu muito. Vinda a pé para São Paulo, imaginem. Faleceu em 1977. Aos 63 anos de asma, carente. Viveu em São Paulo, catando papelão, moradora de um barraco simples, de extrema pobreza. Mãe de 3 filhos, uma menina e 2 meninos, solteira, vivendo no Morro do Canindé, zona norte de São Paulo. Favela hoje extinta. Na época, um político juntou os menos favorecidos, os mais pobres, em um caminhão e despejou todo mundo no Canindé. Foram os despejados. Um tempo em que Morro era de casa de tábua e pau a pique, longe de qualquer urbanização. A obra Quarto de Despejo, de Carolina, mais atual do que nunca. O clamor das favelas chegando a todo mundo. É um reflexo, alerta para se expressar a forma desumana em que parte da sociedade vivia na década de 50. A favela, a sobrevivência, é o contexto de tempo, espaço para o desenvolvimento da obra. Um diário. Passou por inúmeras dificuldades na vida, principalmente a fome, algumas desavenças com vizinhos, a necessidade diária de catar papéis, remexer em restos para sobreviver. Sem formação, apenas 2 anos de estudos formais, aprendeu a ler praticamente sozinha. Escreveu 20 cadernos amarelados, pegos no lixo da cidade, para registrar sua vida, a vida de uma mulher negra, pobre, favelada, dia após dia, formando seu diário, escrito à mão. Hoje, traduzido em 13 idiomas pelo mundo, chegando a 40 países. Ficou reconhecida com um certo retorno financeiro, não ascendendo a preconceituosa sociedade. Havia até quem duvidasse de uma mulher simples realizar seu trabalho. Uma das mais importantes escritoras negras do Brasil, a Cinderela Negra. Escreve na primeira pessoa, personagem de seu tempo, um registro de fonte primária dentro da historiografia de São Paulo, da década de 50. Uma personagem social, uma fonte para pesquisas e entendimentos da realidade de muitos. A história é feita pelo povo, pela história privada do indivíduo como agente social. Não só de heróis, datas, acontecimentos de grandes personagens, mas de cada um como integrante da sociedade, como indivíduo histórico e construtor de seu tempo. Como nossa autora, prestigiada e reconhecida, Carolina Maria de Jesus nos apresenta em seus diários o distanciamento, as divisões bruscas de classes, um abismo existente até hoje. Inicia sua escrita em 15 de julho de 1955, com saltos no tempo. A história de sua vida é retrato da comunidade do Canindé. Aponta a política da época, da igreja, os padres que ajudavam a comunidade, do receio à polícia, à fome. Mesmo dentro da invisibilidade social, Carolina Maria de Jesus recolhia livros jogados fora. Era uma autodidata. Aprendeu a aprimorar sua leitura. Quando empregada, buscava ler algo da biblioteca do patrão quando permitido. Educação era primordial para ela. Fazia questão que os filhos estudassem, participando até das reuniões escolares. Ler era como alimento para Carolina. O quarto de desejo era depósito do que não se usa mais, aquilo que é jogado de lado, o que não serve, o que incomoda.
Uma literatura pós-moderna, não ficcional, contemporânea, quebrando regras como prosas poéticas, uma linguagem oral popular. A miséria, a favela de barraco precária, a fome, a busca no lixo para sobreviver, a violência. Violência essa que não era o tráfico de hoje como conhecemos. São apontados em seus relatos o contraste social, uma denúncia. Como se a fome houvesse cor. Para ela, era amarela, era pálida. Como se a fome pudesse esperar. Em uma linguagem que descreve sobre ela a personagem, a primeira pessoa, sua autobiografia. Um contexto particular em meta de linguagem, características próprias na literatura, o fazer literário com emoção. Exemplo quando diz: vou colocar seu nome aqui no livro, quando discutia com seus vizinhos. Quando o jornalista Audálio Dantas, que estava a realizar um trabalho na favela do Canindé, escutou esse papo de vou pôr esse nome no livro, se interessando pelos escritos de Carolina. Ela escreve o que vê, o que vive. Seus sonhos era ser escritora e estava a se realizar. Tudo aparece na hora certa. Audálio Dantas a ajuda, modificando algumas partes do texto e corrigindo algumas palavras. Foi quando, em 1960, fora publicado o livro Quarto de Despejo, se transformando em um best-seller. 1955 até janeiro de 1960, a realidade de uma sociedade dos anos 50. Chegou a gravar um LP, raríssimo, de letras de samba. Mulher que passou fome, que de certa forma apontava em críticas à realidade social da época do morador de favela, realidade esta que sobrevive hoje, a invisibilidade. Tem alguns alunos que já tentaram fazer uma interligação com o diário de Anne Frank, o que não tem nada a ver. São contextos completamente diferentes. A única ligação é ser um diário, uma autobiografia, do que se vive dia após dia. Quarto de Despejo é a voz do povo, o relato de sobreviver em tamanhas dificuldades, sem com isso perder sua sensibilidade, seus sonhos e ideais. Essa é a nossa dica de hoje. Sempre Carolina Maria de Jesus. Ela é imortal, não tem tempo, é eterna, através de suas obras. Obras como Quarto de Desejo, de 1960, Casa de Alvenaria, 1961, Pedaços de Fome, 1963, Provérbios, 1963, e póstumas, O Diário de Bitita, 1977, Um Brasil para os Brasileiros, 1982, Meu Estranho Diário, 1996, Antologia Pessoal, 1996, Onde Estás, Felicidade, 2014, Meu Sonho é Escrever, 2018. Professores, mestres, artistas, trabalhem com obras de Carolina Maria de Jesus. É necessário. Inscrevam-se no canal Ampulheta da História. Compartilhe com seus amigos. E lembrem-se que cultura, conhecimento, ninguém tira de você. Um forte abraço e cuidem-se cada vez mais.